Aqui estou, também você. Nós nos procurávamos para a leitura orante da palavra e a TV Evangelizar nos aproximou. Eu desde aqui, dos estúdios, e você desde a sua casa. A leitura orante, ou a palavra do Evangelho, é a do domingo, 29 de setembro, é o 26º domingo do tempo comum. Trata-se de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. 31. Vamos lá? Como sempre, começo com a leitura, depois a explicação. Tudo para que possamos orar com a palavra a seguir. O texto é do rico e Lázaro. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. É esta a palavra do Evangelho, é Lucas 16, 19 e 31. Para este 26º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Este é um texto próprio do Evangelho de Lucas, não está presente nos outros evangelhos. Lucas, como é sabido, dentre os evangelistas, é o que mais apresenta, expressa sensibilidade com os problemas e as causas sociais. Os pobres,
os sofridos, aquelas pessoas menos lembradas, mais esquecidas pelas sociedades dos tempos e das épocas. Elas, no seu evangelho, encontram melhor guarida e, paralelamente a isso, Lucas é o evangelista da misericórdia, mostra um Deus compassivo e misericordioso com aqueles mais sofridos. Vamos então à explicação. Jesus, não esqueçamos, conta uma parábola. Parábola é uma comparação. Na comparação há sempre um termo de comparação e não é uma alegoria. Alegoria eu posso interpretar qualquer frase segundo muitas sensibilidades e contextos. Na parábola há uma mensagem central. E aqui a mensagem central é o destino do pobre, o destino último do pobre, o destino último de quem se porta como este personagem do Evangelho. É a problemática da riqueza. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. 3 características deste sujeito da parábola. Rico, vestia-se de púrpura e festas esplêndidas todos os dias. Não diz que era mau. Não diz que era uma pessoa perversa, nem injusto. O texto não fala que era um sujeito de comportamentos imorais. Talvez não fosse. Nada disso. Seu problema é que todos os dias sua grande preocupação era linhos finos como veste e festas esplêndidas. Entendamos a veste. Até Paulo escreveu, revestivos de Jesus Cristo. A veste é o que indica como o sujeito se relaciona de si para os outros. Quer ser visto nas suas finezas, nos seus linhos, na sua riqueza da veste. O banquete é o alimento, é o que de fora para dentro, é aquela verdade humana que penetra na sua interioridade e aí estava no seu interior gozo, prazer, desfrute. Não é a necessidade de alimentação, mas os alimentos esplêndidos. Não se discute a necessidade da veste, mas a veste ostentatória. Vamos mais. Lázaro queria matar a fome e, cheio de feridas, queria saciar-se do que caía da mesa do rico. É que naquela época não havia guardanapos para tirar a gordura das mãos, nem talheres, pegava-se com a mão. Depois, com a massa do pão, se limpava e se jogava. E o pobre, a ele restava este alimento. Aliás, Lázaro é o único personagem dos evangelhos que tem nome. O rico não tem nome. Lázaro tem nome. Ter nome significava ter alguma identidade diante de Deus. Sigamos. Imediatamente o texto passa para o destino final. Morreram os dois. O rico foi sepultado. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. É assim. Era esse o modo de falar de quem teria o destino das pessoas abençoadas. Como Abraão fora um homem que encontrara graça aos olhos de Deus, também Lázaro, que não necessariamente era bom, Lázaro, não se sabe, não diz o autor.
Lázaro e Yeser, socorrido por Deus, é este o sentido do nome. E então, desde os seus tormentos, o rico gritou para Abraão. O modo como está escrito, entois basanóis, e assim em grego significa o ouro que era friccionado contra uma pedra duríssima, e o que não fosse ouro era corroído. Essa é a imagem, ou seja, nada de precioso saía daquele rico. Por quê? Porque seus dias foram vividos ignorando a dor do pobre. Não se fala de um rico mau, não se fala de um pobre bom, mas o rico dispensou-se de ser retrato humano do amor de Deus, se Deus é misericordioso. E aqui estamos no capítulo 16, mas já no capítulo 15 Jesus falara do jovem, do filho pródigo, também da ovelha perdida. Isso no capítulo 15. Aqui no capítulo 16, a misericórdia tem um aspecto social. Ou seja, qual era o problema do rico? Passou os dias de sua vida vivendo unicamente para suas vestes, mostrar de si mesmo aos outros, sua riqueza. E passou todos os dias de sua vida para os seus gozos, banquetes, ignorando a dor do pobre, a dor de quem precisa de compaixão, mesmo que não seja necessariamente uma pessoa boa, mas o modo de Deus se voltar para os outros é misericórdia e compaixão. O rico, talvez eu não seja rico, você não seja rico, mas se ignorarmos a dor do fraco, estaríamos golpeados do mesmo mal que fez aquele homem de posses ignorar a dor de quem precisa da solidariedade humana. Ou seja, a eternidade nós a garantimos partindo da história presente. Ou seja, onde vai passar a eternidade? Onde vou eu passar a eternidade? Depende das escolhas que fazemos agora ante a dor de quem precisa da minha fraternidade solidária. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Então, meu irmão, minha irmã, passemos agora à segunda parte, ou então, propriamente, a leitura orante da palavra. Novamente, o texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, para esse nosso 26º domingo do tempo comum. Como sempre, temos uma sequência de passos. É uma sequência programada e direcionada à nossa oração. E o primeiro é a preparação, a pacificação da nossa interioridade. É necessário que o façamos, senão nosso grau de compenetração com a palavra
seria severamente comprometido. Queira, pois, colocar-se numa condição que favoreça o recolhimento. Queira relaxar, feche os olhos. E concentrado, concentrada, tente sentir o ar que nós, que você, que eu, que nós respiramos. Tentamos senti-lo atravessar as vias orais, as vias aéreas. Tente sentir o ar que entra pelas narinas, passa pela garganta, chega aos pulmões e os infla, denso de oxigênio. E agora o ar que é expelido desde os pulmões passa pelo mesmo caminho, porém de retorno, e sai. É um movimento de vida. O coração e seus batimentos, tente senti-los, recebe sangue e reenvia. Num dinamismo, parece quase um motor biológico maravilhosamente funcional. Essa é a vida física, é a vitalidade biológica, mas é retrato de uma outra vitalidade, a espiritual. Então agora vamos pedir que o Espírito de Deus venha se unir a nós e ao nosso espírito. O Espírito de Deus é aquela energia, aquela força que procede do próprio Deus. É o amor de Deus que transforma nossas capacidades humanas em realidades marcadas pelo afeto do próprio Deus. A experiência física é material, a realidade transcende-a. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, enchei os nossos corações, para que possamos orar com a palavra e pronunciar nossas palavras a partir da palavra. Inspirastes o autor, inspirastes as comunidades que creram. Venha inspirar a nós agora, pois que queremos seguir Jesus mediante a palavra. E vamos agora a um novo passo. Vamos reler o texto com a imaginação. Vamos criar imagens. As imagens do que lemos. Jesus estava a falar com os fariseus e com eles, a eles falava. Vamos imaginar um grupo de fariseus, bons conhecedores, homens eruditos, letrados, competentes, intelectuais. Assunto: as relações nossas com a riqueza. E aí a parábola. Vamos tentar imaginar o Senhor a contar àquele grupo, em linguagem parabólica, que havia um homem rico que todos os dias se banqueteava e se vestia de vestes finas. Vamos tentar imaginar alguém assim. Banquetes, festas, consumos. E todos os dias. O centro era aquele homem mesmo. Não necessariamente um homem mau. Perfumes caros, carrões, palacetes, enfim, não tem nome. Pode ser qualquer um e posso ser também eu com minhas vaidades. E um pobre, não necessariamente uma pessoa boa. Nem se sabe as suas feridas e a sua doença e a sua miséria. Talvez até
por razões, a miséria, causadas por ele mesmo, difícil saber, mas está pobre, cheio de feridas, cheio de contradições, vestido de andrajos, cheirando mal, inclusive. Os cães lambiam-lhe as feridas, linguagem para indicar o grau de miséria no qual estava imerso este personagem Lázaro. Não nos é difícil imaginar porque encontramos pobres em desgraça de modo bastante frequente. No nosso país, os contrastes estão ao alcance dos nossos olhos. De um lado, não necessariamente mau, do outro, aquele pobre. Morreu morreu o outro. São as cenas da parábola. Vamos tentar imaginar o funeral de um, o funeral do outro. Muitos, quem sabe, no primeiro. O destino do indigente, quem sabe, no segundo. Até o funeral havia desconhecidos, e pouquíssimos, talvez ninguém, um ou outro, só os agentes públicos. E um a se dirigir a Abraão era a imagem. Vamos tentar imaginar o destino deste, qual foi, entre tormentos. O texto não fala de inferno. Não precisamos nós imaginar o inferno, mas fala de tormentos, de uma vida vazia, de uma vida marcada pela negação de si mesmo. E se quisermos, embora o texto não fale, podemos pensar o inferno sim. De outro lado, Lázaro entre os herdeiros das promessas de Deus. E ei-los a gritar, Pai Abraão. Desde os seus tormentos está a gritar. A resposta ouvimos. Vamos tentar ver, imaginar, ouvir a Abraão dizer, mas durante a vida tinhas tudo, inclusive os bens para partilhar com Lázaro. E agora, vamos nós nos colocar na situação do primeiro, do rico. Talvez nem sejamos ricos, mas se ignorarmos a dor do pobre, dos pobres que conhecemos, se não tivermos tempo, apreço, respeito por sua dor e inclusive partilha, estaríamos a nos deixar viciar, estaríamos a nos viciar por aquilo que o Papa Francisco chama de cultura da indiferença. E talvez valha o texto, como se Jesus estivesse a falar a mim, a você. Ele estaria a contar a mim e a você. Havia um rico que ignorava a dor. E ele olha para mim, o Senhor, ignora e conta o destino de Lázaro, não necessariamente bom, mas se é ignorado por aqueles que poderiam amá-lo e respeitá-lo e aproximarem-se. Se não o fazem, Deus o faz. E o Senhor olha para mim, talvez pergunte, conhece algum pobre ou alguma pessoa sofrida que precisa de sua proximidade? E o Senhor está a olhar para mim. Talvez Ele até me lembre o que eu posso oferecer a aquele ou aqueles pobres que eu conheço. Ele olha e me fala. E continua a dizer. E talvez a perguntar a mim, onde vais passar a eternidade?
Talvez esteja a perguntar a mim e a você. Talvez ele me diga, a mim e a você, ele quer falar. O pobre que está ao meu alcance é a grande oportunidade para que eu seja retrato da bondade de Deus para ele, da bondade amorosa do Pai. E ele está a me olhar e me perguntar, então, o que vais fazer? Podes fazer algo? E está esperando a minha resposta. Agora é a hora da minha oração. O que eu vou fazer ante o drama do pobre que está próximo de mim, talvez gritando por socorro? E o que eu posso lhe oferecer? É o tempo de resposta, resposta orante.